Olá, Ruth, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor. Esta palavra, eu já tinha tirado ela semana passada, na verdade, correção. E hoje o Senhor, Ele me ministrou no coração, porque é uma testificação, né, da palavra que a Silvia, ela trouxe ontem. Amém? Foi ontem. E acho que é ontem ou antes de ontem. Isso, acho que foi quinta-feira. Enfim, nós vamos meditar aqui alguns versículos, né? Eu deixei uma oração aí acima. Eu sugiro que vocês entrem em concordância e deixem o amém. Porque quando a gente fala amém, a gente está concordando no mundo espiritual e físico, né? Que esta palavra do Senhor, a oração, ela vai nos abençoar. Amém? Por isso também que a gente aqui sempre está em concordância, né? Em respeito às orientações, né, que o Senhor tem nos passado, né? Porque o campo, em primeiro lugar, né, é do Senhor. É o Senhor que nos chamou para atender um propósito, né, de salvação. Então, tudo se resume também em salvação, em vida eterna, em promessa, em obediência, mas visa salvação. Salvação numa área assolada nas igrejas, salvação numa área em que muitos, infelizmente, não buscam. Quando eu falo não buscam, é porque eles são carnais, né? Tem muitos que estão na igreja, irmãos, que são carnais. Nem todos também que estão na igreja, até servindo, isso é um assunto delicado que eu não vou entrar aqui, nem todos, mas eu falo que a gente vai usar a maturidade. Nem todos ainda têm conhecimento, né, de Deus, não buscam, não aprofundam no relacionamento, né, ainda não foram libertos. Sem mais delongas, vamos abrir aí novamente no livro de Apocalipse, capítulo 14. Eu coloquei alguns versículos aí para a gente meditar. Amém? Eu vou começar a meditar aqui com vocês a partir do verso 14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que já está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima é colheita, os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Pai Santo e poderoso, que as palavras não sejam de mim, mas do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui fala da ceifa, né? A colheita, a ceifa e a vindima. E essa é uma palavra de juízo. Aqui, João, ele ainda está tendo que visões, né? Eu creio que ele foi arrebatado no Espírito aqui, falando né, deixando a carta falando a respeito dos últimos dias. Amém? Então, esta é uma palavra que também testifica lá com Daniel, porque Apocalipse, a palavra de Apocalipse nos eleva a Daniel.
Amém? Porque a palavra, ela explica a palavra. E Daniel capítulo 7, que aqui está de me direcionando a palavra, desculpe o barulho, 7:13, fala o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como um filho de homem, e dirigiu-se aos anciões dos dias, e fizeram chegar até ele. E o ancião de dias que Daniel, se refere, na minha Bíblia fala que é Deus. Amém? Então aqui, o que podemos aplicar para a nossa vida sentimental? Que sempre que Deus, e eu digo antes que Deus ele está no controle de todas as coisas. Sempre que Deus vai trazer algo para nós, Ele vai julgar a nossa causa. Essa lança aqui fala o quê? Da ira de Deus, aqueles que não se submeteram à vontade dele. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1 que a ira de Deus, ela opera, quando você vai ali meditando, ela opera nos filhos da desobediência, porque Deus, ele se ira também. Deus é amor, só que Deus, ele é juízo, justiça e age com benignidade na terra, que está lá no livro de Jeremias 9. Então, ele agrada dessas coisas. Amém? Então, nesse mesmo capítulo fala que 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Então, se Deus te colocou neste campo, ele o que? Está julgando a sua causa. E eu creio que este áudio é testificação do que a Silvia disse. A nossa Noemi, que Deus a escolheu e a levantou. Amém? Então, testifica que ele vai julgar, Se você tem obedecido os propósitos, se você tem crido, Se você crê que Deus, ele fala aqui no nosso meio, você certamente vai colher a vitória. Amém? Não é fácil. Para ninguém foi fácil. Para os profetas não foram fácil. Para Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele o que mais sofreu, um homem de dores. E quem também duvida, vai colher, porque a lei da semeadura, a lei da colheita, ela é real. Então, tudo que Deus ele faz, ele vai trazer a juízo. E esse homem, é Cristo, que está ali assentado. É ele que intercede por nós, que fala aqui no início. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, Então aqui, Jesus, ele está como também como um juiz, porque ele tinha na mão uma foice aguda. Então Deus, ele vai requerer os nossos frutos aqui. E eu digo que nesse sentido que eu falo com vocês, não é de dar à luz. Eu falo, também podemos aplicar, mas aqui a foice tem a ver com a ira, para trazer a sua justiça. Quando a palavra de Isaías fala que a sua justiça vai brilhar entre as nações, tem a ver com a sua obediência, Vem nascendo a sua luz, Isaías 60, E vai o que? Sobressair na tua justiça aquilo que gerou. Então vai chegar o tempo, que você já vai o que? Casar, que não vai ser o tempo mais apenas só de o que? Profetizar. Não que não vamos profetizar, devemos profetizar, mas vai chegar o tempo que essa foice ali, Deus, ele vai o que? Te requerer, ele vai o que? Te dar a paga da sua perseverança. Amém? E essa foice era aguda. Então, temos que ter frutos
maduros. O que são frutos maduros? Frutos de arrependimento, né? Frutos que você tem semeado aqui nesse ministério, que você tem semeado no canal. Amém? Olha que interessante o verso 15. Lança a tua foice e cega, e é já vinda a hora de cegar, né? Colher, né? Porque a seara está madura. Madura é o tempo, né? É o tempo que o Senhor tem o que? Já medido o seu coração. Ainda tem mulheres que estão no início, outras no meio do processo e outras no final. E Deus vai testificar no seu coração. Amém? Porque só o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Então aquele que estava sentado, né, meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Então Deus, né, vai requerer, né, como tem andado, né, o teu coração. E hoje eu te pergunto, como tem andado o teu coração? Será que os frutos estão verdes? Será que esses frutos já estão maduros? Amém? Glória a Deus. Então aqui a palavra, né, nos diz, né, que eu não digo aqui escatologicamente, mas para a vida sentimental. Esta palavra aqui nos remete, né, o que Deus vai fazer nos últimos dias, né? E Ele age com justiça e Ele se ira, né? Ele vai derramar a ira dele sobre os injustos, desobedientes e aqueles que foram chamados e não cumpriram a vontade do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele é que chama, Ele é que escolhe, não escolhemos, o Senhor nos escolheu. Amém? Que venhamos sair, né, dessa seara quando Ele vem com a foice. Amém? Eu digo espiritualmente, que a nossa seara, ela vem estar madura, com frutos excelentes, né? Como a gente profetiza aqui sempre, Cantares 4, né, 16, que Ele colha frutos excelentes. Quando vocês meditam Cantares, levanta-te vento norte, vem vento sul, você está profetizando o processo de Deus na sua vida, né? Você está profetizando, como tem o ensino no canal Estandarte do Amor, os 4 ventos. Estamos profetizando. Levanta-te vento norte, vem vento sul, né? Norte é o que? Revelação. Vento sul, cumprimento da promessa. Que entre meu amado, que pela porta da frente, Isaías 43, né? Colha frutos excelentes. Então é o próprio Cristo. Arabanás, oracantelaxê. Aleluias. E eu falo que arrepiando com vocês. É o que Deus fala. Que é o próprio Cristo que está com a foice, é o próprio Cristo, dono do ministério, amém? Que vai colher esses frutos com a foice dele, porque o anjo, aleluias, desse ministério é quem o que? Executa, aleluias, a vontade do Senhor que te guia, que nos guia ao caminho aparelhado, aleluias. Glória a Deus, a palavra testifica a palavra. E no final de Cantares, que a gente está aqui, né, meditando, ele vai estar com a foice dele e colher esses frutos que são maduros. Amém? Porque não seremos confundidos. E de fato, ninguém aqui vai ficar confundido. Eu profetizo. Aleluias. Porque Deus, Ele deixa muito claro, amém? Que Ele nos colocou no processo. O Senhor nos deixa bem claro, e a luz, né, como a luz do dia, que Ele está julgando a nossa causa com justiça, para nos dar uma nova história, para nos dar um novo nome, para nos dar uma posteridade, para a honra e glória do nome dele. Não porque a gente merece alguma coisa,
Não somos dignas, mas por graça, favor imerecido. Amém? Porque fomos desamparadas o nosso primeiro chamado, mas agora seremos em breve habitadas. Ficam na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.